vou tentar fazer um resumo, tá? Deus se comunica através de sonhos, e nós temos vários exemplos bíblicos, eu falei aqui. Se eu estiver com a minha mente corrompida por sentimentos negativos, angústia, raiva, ira, dissensão, contenda, pensamentos de escassez, isso vai influenciar para que os meus sonhos deem acesso às forças celestiais das trevas. Então eu preciso fazer uma higiene mental, procurando na palavra, nos louvores, na meditação, numa conexão com Deus, para estabelecendo essa conexão com Deus, na hora que eu dormir eu ter acesso às forças celestiais da luz, e nisso eu vou ser capacitado e acrescentado com tudo que Deus tem para mim através do meu sonho. E quando eu acordar, lembrando desse sonho, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou poder não só interpretar, mas conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, talvez para aquele dia, talvez para o meu futuro. Uma palavra tão maravilhosa sobre propósito, né? E eu gravei a palavra, mas infelizmente deu algum erro e não captou nem imagem nem som. Então, muito provavelmente, próxima terça-feira, eu vou preparar uma palavra sobre propósito. Isso está ardendo no meu coração, eu tenho sonhado muito com isso, tem vindo novos conhecimentos no meu tempo de meditação, no meu tempo de leitura, e eu tenho entendido que um mal que tem acometido as pessoas, que tem assolado a humanidade, em primeiro lugar, uma falta de identidade. As pessoas não sabem quem são. E eu não estou falando de eu me reconhecer como Fabrício, não. Eu estou me falando de eu me reconhecer como filho do Deus vivo, como servo do Senhor, como filho do Rei. As pessoas perderam essa identidade quando elas tiraram o sagrado das suas vidas, quando elas tiraram o sagrado dos colégios, das faculdades, né, dos centros acadêmicos, da intelectualidade. E aí a gente tem pessoas formadas intelectualmente e deformadas espiritualmente. E aí, como elas estão deformadas espiritualmente, elas não conseguem se reconhecer no espelho, elas não identificam quem elas são, porque falta uma parte nevrálgica da sua identidade, que é a sua realidade espiritual. Então eu vou continuar insistindo nessa questão da identidade, mas eu percebo que no momento em que você entende a sua identidade, o passo seguinte é você entender o seu propósito. Por que Deus me criou? Para que Deus me criou? Por que Deus me colocou nessa família, nesse tempo, nessa geração? Por qual motivo eu tenho esse dom? Com certeza você tem algum dom, o dom da leitura, o dom da oratória, o dom do uso de habilidades manuais, talvez o dom de tocar um instrumento, talvez o dom de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, talvez o dom da generosidade, o dom da hospitalidade, algum dom você tem. Com certeza algum dom você carrega, porque Deus, quando criou você perfeito. Mas por falta de uma identidade em Cristo, a gente fica confuso e começa a escolher propósitos na nossa vida que às vezes não tem nada a ver com o propósito de Deus. E eu gosto de usar e relembrar o meu exemplo. Quantos anos eu lutei contra a psicologia? Porque na minha cabeça existia um conflito muito grande entre o que o psicólogo pode fazer e o que o evangelho pode fazer. E hoje eu não consigo mais dissociar, né? Aquelas pessoas que me procuram no consultório, hoje elas já me procuram sabendo que eu tenho uma orientação cristã e que eu vou seguir uma lógica psicológica cristã dentro do meu consultório. E isso é maravilhoso para mim, isso me dá um alívio muito grande e eu vejo o avanço disso nas pessoas. Então, antes de eu entrar na palavra, eu vou contar um testemunhozinho que aconteceu essa semana, aliás, semana passada, e aproveito o que eu já falei antes para dizer, terça-feira eu vou aprofundar sobre propósito. Porque se eu tenho uma identidade em Cristo, o próximo passo é eu ter um propósito. Quando eu tenho uma identidade firme em Cristo e um propósito claro de por que Deus me fez dessa forma, nessa geração, nessa família, com esses dons, com esses talentos, eu vou conseguir alcançar o propósito. Porque eu estou fortificado em Cristo. Eu sei as ferramentas que eu tenho disponíveis para mim e eu sei para onde é que eu estou indo. E eu percebo que nessa época que nós estamos vivendo hoje, existe uma dificuldade das pessoas entenderem por que eu existo. E essa pergunta fica ardendo no interior delas e estão procurando em todo canto, menos no canto onde elas podem achar, que é no reino espiritual. Que tem a ver com a palavra que eu vou dar hoje sobre sonhos. Hoje eu vou falar sobre o guardião do sonho.
tá? Mas antes disso, deixa eu dar um testemunho. Semana passada, 2 semanas atrás, eu já tive 2 sessões com essa moça, certo? E ela, a primeira sessão dela foi aproximadamente 40 minutos chorando, desesperada, e contando as dores da depressão dela, né? Contando todas as dores da depressão que ela vinha sentindo, da medicação. E depois de 40 minutos, falando sobre depressão, sobre todos os sintomas, e realmente chorando copiosamente. Em alguns momentos eu tive que pedir para ela repetir a história, porque o choro era maior do que as palavras, eu não conseguia entender. E aí depois de 40 minutos eu interrompi e disse assim, tudo bem, a senhora carrega uma culpa. Né? E ela parou assim, disse, como assim? E aí eu falei para ela, olha, tal situação, aconteceu assim, a senhora me relatou e tal, a senhora está carregando uma culpa. Fulano já lhe perdoou, Cicrano já lhe perdoou, mas você não se perdoou ainda. Quando você se perdoar, vai acabar todos os sintomas. Sabe o que foi que aconteceu? Ela parou de chorar. Disse assim, eu não tenho depressão? Eu disse, tem, a senhora tem depressão. Quem sou eu para dizer que a senhora não tem depressão? A senhora evidentemente tem depressão. Só que o problema não é a depressão. O problema é a culpa que a senhora está carregando por essa situação que já foi resolvida. Ah, mas é porque eu tenho medo disso. Aí começou a falar dos medos para o futuro, de repetir aquilo. Né? E aí eu fui mostrando para ela que não. Pelo próprio discurso dela, ela já evidenciou que a coisa estava resolvida. Só que ela carregava a culpa de ter falhado. Ela já foi uma segunda sessão, e nessa segunda sessão ela já chegou maquiada, bem vestida, falante, ainda chorou, ainda tem algumas coisas, né? Não tirou medicação, nem aconselhei tirar, nem vou aconselhar tirar, tá certo? Mas ela chegou renovada em 1 semana, em 2 sessões. Por quê? Porque a depressão dela, e é o que as pessoas não conseguem entender, a depressão não é o problema. O problema é o que levou até a depressão. E eu não fico enrolando. Quando eu vi, eu percebi o que era, eu entreguei para ela. Minha senhora, é isso aqui, ó. É só a senhora se perdoar. Ela está no processo de se perdoar, ela ainda carrega feridas. Mas ela mudou da água para o vinho em 2 sessões. Eu acho que o marido dela deve estar absurdamente feliz, né? Eu dei uma dica para ela, para quando chegasse em casa, dar uma renovada, né? No relacionamento dela com o marido, ela trouxe uma mensagem dele para mim. Meu marido ama o senhor agora. Né? Mas o que foi? Evangelho, pessoal. Evangelho diz que não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que a senhora está carregando essa culpa? Todo mundo lhe perdoou, menos a senhora. Olha que coisa incrível. E ela é evangélica, né? E foi engraçado que no final da sessão ela disse assim, antes de eu vir para cá eu orei e eu pedi a Deus para não pegar um psicólogo doido. Aí pegou um psicólogo mais doido ainda que ela podia imaginar, né? Que usa o evangelho. Mas deu certo, porque o evangelho é a certeza que nós temos. O evangelho é a verdade libertadora. O evangelho é o Cristo vivo sendo revelado para nós através do Espírito Santo e revolucionando o nosso interior na medida que nós permitimos que aquela palavra lave o nosso entendimento e a nossa mente e nos purifique de tudo aquilo que a cultura tentou quebrar em nós. E aproveitando isso, uma das coisas que a cultura tentou quebrar em nós foi uma das principais formas de comunicação que o Senhor estabeleceu, que são os sonhos. Os sonhos são uma forma, uma porta de comunicação com Deus. Todos os sonhos, Fabrício? Eu acredito que sim. Eu acredito que absurdamente todos os sonhos, sem exceção, estão conectados a algo que Deus quer lhe comunicar. Não só os sonhos, existem outras formas, Deus usa as formas que Ele quiser. Não queira travar Deus ou fechar Deus numa caixinha. Deus pode falar com... Pessoal, a última vez que Deus me botou chorando copiosamente foi quando eu estava voltando de avião lá de São Paulo e eu não tinha o que fazer no avião, já tinha escrito alguma coisa e tal, estava cansado, e botei o filme do Bob Marley. Não sei se vocês já assistiram, é um filme em homenagem a ele. Eu estava com restrição de assistir o filme, disse, maconheiro, não deve ter nada de bom nesse filme. E coloquei o filme lá para assistir, quase 2 horas de filme, e pessoal, eu chorei o filme todo. O Espírito Santo falou comigo através daquele filme. Da vida, eu não sei se o filme é fiel à história dele, eu não sei se é fiel, mas a forma como ele foi conduzindo o lado artístico dele, a forma como ele viveu com a família, os conflitos familiares, a forma como a esposa se posicionou diante dele,
E pessoal, o tempo todo era ele, por incrível que pareça, tudo que ele ia fazer, ele pautava no Antigo Testamento. Tudo que ele ia fazer, ele pautava no Antigo Testamento, de acordo com ele, exercendo a vontade de Jah. Então a arte dele, a música dele, os shows dele eram para exaltar Jah. Que ele acreditava que através da arte ele ia estabelecer a paz através do evangelho, ele ia estabelecer a paz entre os governantes. Esse era o sonho dele, isso é que ele buscava, essa era a Jerusalém celestial dele. Olha que louco. E ele deu a vida por isso, né? E é interessante que o que mais me marcou no filme, tem uma entrevista, que é o próprio Bob Marley sendo entrevistado, não é um artista, e o cara pergunta a ele como é que é agora ser rico, já que ele tinha feito sucesso, né? Você enriqueceu, como é que é ser rico, né? E ele dá um sorrisinho e responde assim, ó: a verdadeira riqueza é a vida eterna, e essa eu já garanti. Mas ele fala com uma convicção que eu não vejo em muitos cristãos. Você tem convicção da sua salvação, da sua vida eterna? Naquele momento daquele filme eu chorei muito, até o rapaz do lado perguntou o que estava acontecendo e eu pude pregar para ele o evangelho, né? Aleluia. Então o que acontece? Não queira fechar Deus numa caixinha. Deus se comunica com você do jeito que ele quiser. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Então ele usou um animal para falar. Ele pode usar o vento, ele pode usar um filme, uma música, uma transmissão pela internet. Ele usa o que ele quiser. Ele pode usar a chave do seu carro. Ele usa o que ele quiser, a partir do momento em que eu estiver sensível. Então, quando eu vou falar de sonhos, eu preciso ter um cuidado. Lá em Jeremias tem um texto, 23, capítulo 30, capítulo 23, verso 30. Portanto, eis que eu sou contra, isso é Deus falando, esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Então, nesse texto aqui, ele já faz um alerta, diz, olha, eu sou contra pessoas que têm sonhos e tornam esses sonhos verdades, tornam esses sonhos uma palavra superior à palavra de Deus, tornam esses sonhos algo superior ao que Deus está falando. Contra esses, Deus é contra, certo? Só que é interessante que ele está falando aqui para Jeremias, e lá na frente, no capítulo 24, ele, depois dele dar esse alerta para Jeremias, olha, eu não gosto disso. Tem gente aí no meio que se diz profeta, teve um sonho e saiu contando esse sonho como se fosse eu. É isso que Deus está dizendo. E quando é que isso acontece? Meu querido, todo sonho é uma janela de comunicação espiritual. Agora vamos supor que você passou o seu dia todo assistindo 190, Garra da Patrulha, Jornal Nacional tá igual agora, né? Só porcaria. Assistindo filme de terror, Walking Dead, Dragão não sei das quantas. Você passou o dia todo vendo história de zumbi, história de desgraça, aí você vai dormir. Será que você vai ter um sonho com acesso às forças celestiais? Aliás, você vai ter sim um sonho com acesso ao reino celestial. Agora, muito provavelmente, vai ser o lado das trevas que vai lhe afetar. Inclusive, a palavra de Deus diz que com o escudo da fé, eu posso apagar todas as setas inflamadas que voam à noite. Então, a noite é um horário em que Satanás e seus amiguinhos, seus associados, eles usam para lançar contra nós setas inflamadas. Quais são as setas inflamadas? São sonhos e pensamentos de terror, de medo, de desesperança, de agonia, de desânimo, de depressão, de traição, de fornicação. Isso é Satanás que está atuando. E o que Satanás usa? Ele usa o material que você consumiu durante o dia. Então, se durante o dia você passou o dia em intriga com as pessoas, teve problema na empresa, problema no trabalho, problema no trânsito, foi acuado, foi maltratado, foi injustiçado e não se lavou, você entrou no seu sono carregando todas essas mazelas do dia e ainda assistiu um filmezinho de terror para poder fechar a noite, para poder relaxar,
Meu querido, com certeza você não vai ter um sonho da luz, você vai ter um sonho das trevas. E aí, nesse caso, eu preciso ter muito cuidado com o sonho, porque pode ser um sonho que vai me perturbar. Essa semana, por acaso, eu tive vários sonhos, vários. E num desses sonhos, eu até comentei com a Michelle me pediu um táxi, a gente estava em algum lugar, tinha que se deslocar, isso está virando quase uma rotina pra gente, glória a Deus. Eu pedi um Uber, e aí eu estava cheio de coisa, eu disse, bora, peça um Uber aí, porque a gente tem que ir, a gente tem só 10 minutos. E aí ela pedia um táxi. A gente entrava no táxi, e o táxi andava um quarteirão, ela dizia, tá bom, e descia do carro, me deixava sozinho no carro. A Michelle sabe, quando eu me sinto sozinho, é horrível, eu me sinto muito mal, por incrível que pareça, né? E aí eu me senti sozinho no carro, e eu não entendi, e ela não deu explicação. E aí o taxista disse, calma rapaz, ela vai só ali conversar com as amigas dela, como se me conhecesse. Aí eu sei que ele chegou no lugar lá, e aí me cobrou R$ 40. Eu digo, não pode. Esse percurso é só R$ 8, R$ 9 no máximo. Ela, não, mas ela não pediu Uber não, pediu um táxi. Eu comecei a discutir com o cara. Aí quando eu desci do carro, o cara, ei, o porta-mala tá cheio de coisa. Eu fui lá, tinha cheio de coisa. Tinha a bolsa da Michelle, a bolsa das amigas da Michelle. E eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, a Michelle me deixou sozinho, cheio de coisa para fazer. Como é que pode? Fabrício, o que é que isso tem a ver? A gente tinha tido situações durante o dia que eu contava com a Michelle para me ajudar e não tive a ajuda dela. Então, o meu subconsciente pegou esse material e levou para o sonho. E no sonho ele trouxe à tona nessa situação. Ou seja, eu me senti desamparado em relação a uma ajuda que eu esperava da minha esposa. E por que tantas malas? Porque eu estava sobrecarregado. Muitas coisas para levar para aquele hotel. Fabrício, mas é tão fácil assim interpretações, meu querido, eu sou psicólogo. Né? Eu dou maior valor a essa parte de interpretação de sonho. Então pense numa coisa que é fácil para mim. Mas quem interpreta o sonho é o dono do sonho. Para outra pessoa, se sonhasse a mesma coisa, poderia significar outra. Eu estou só usando isso como exemplo para vocês entenderem como é que o mecanismo funciona. Eu peguei algo do meu dia, trouxe para o meu sonho, uma angústia, uma situação negativa que eu não levei para Deus. Antes de dormir, eu estava em paz com a minha esposa, a gente não discutiu, a gente estava bem, love total. Eu acho que a gente até saiu para jantar, enfim, eu não lembro agora, foi quinta-feira isso. Então a gente estava bem, só que eu estava com esse sentimento. Eu estava com esse sentimento de desamparo. Então, meu querido, quando você tem esse tipo de sentimento, desamparo, raiva, medo, indignação, sentimento de injustiça, você precisa levar para Deus. Porque não, isso é o pecado, Fabrício? Isso é algo que corrompe a sua mentalidade, que corrompe o seu interior e impede que você tenha uma conexão pura com Deus, porque você está carregando algo que é pesado. Você está carregando algo que lhe magoou, que lhe feriu de alguma forma. Então, mesmo que eu tivesse bem com a minha esposa, mas eu tive um sentimento negativo de desamparo. No final das contas, o que eu estava dizendo? Senhor, o Senhor me desamparou, porque a mulher que o Senhor me deu não me ajudou. Então aquilo ali foi um sonho de desamparo. Eu precisava ter levado isso para Deus antes de dormir. Antes de me deitar, eu tinha que ter levado para Deus e ter dito, Senhor, eu me senti desamparado hoje, como é que eu faço? Me orienta, me perdoa, porque eu sei que a minha provisão, que a minha dependência não pode ser da Michelle, ela tem que ser tua. Me ajuda a entender essa situação. Se eu tivesse feito isso, provavelmente eu não teria sonhado com aquilo. Tá fazendo sentido? Então o que é que acontece? Quando eu vou dormir, se eu tiver com a higiene mental apropriada, eu vou ter sonhos conectivos com Deus. Se eu tiver com a minha mente confusa e afetada por situações negativas, por situações que corromperam a minha pureza, o meu entendimento, a minha comunicação com Deus, a minha ligação espiritual com Deus, eu vou ter os sonhos corrompidos. Porque ali ficou uma brecha, ali ficou uma rusga, ali ficou uma entradinha que Satanás pode usar para lançar uma seta inflamada durante o meu sono para me dificultar o meu descanso, não permitir que eu tenha um descanso 100%, acordar perturbado. Né? Nesse dia eu acordei chateado. Mas aí eu fui na presença do Senhor, tive o discernimento do sonho, até comentei com a Michelle, rapaz, tu me deixou num táxi. Né? E eu ainda perguntei para ela, você está me ouvindo? Né? Porque ela estava dormindo. Né?
Ela, tô ouvindo. Aí quando foi de tarde que eu perguntei para ela, né? Ei, aquele sonho dela, que sonho? Eu disse, eu sabia que tu tava dormindo. Tu falou que tava me ouvindo, mas tu tava dormindo, né? Tudo bem, sem problema, né? Mas ela me ouviu em sonho. Né? Por que eu estou dizendo isso? Logo depois, o próprio Deus mostra para Jeremias assim, no 24, capítulo 24. Fez-me ver o Senhor. Então Deus deu para Jeremias, acordado nesse caso, uma visão. E vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro. E aí, através desses 2 cestos, Deus vai dando um discernimento. Deus vai falando, olha, esse cesto significa isso, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Esse cesto aqui com figo feio significa isso, é esse povo e tal, eu vou tratar dessa forma. Ou seja, Deus vai dando o entendimento ao Jeremias. E por que eu estou falando isso? Se você, quando vai ter a sua noite de sono, a sua noite de descanso, a sua meditação, pode ser ali aquele soninho depois do meio-dia, né? Quem pode faz, né? Enfim, naquele momento, se você alinha a sua mente ao reino espiritual, com uma passagem bíblica, com uma história bíblica, com uma memória sua de alguma pregação, ou você ouviu uma pregação, ou você está já pensando em algo de Deus, muito provavelmente naquele sonho, naquele sono, Deus pode usar para lhe acrescentar, porque Deus acrescenta aos seus enquanto dormem. A maioria das vezes, quando eu deito, eu digo, Senhor, acrescenta o teu conhecimento, acrescenta a tua sabedoria, acrescenta o entendimento espiritual. Eu quero sonhar com coisas espirituais. Quando eu coloco meus filhos na cama e eu oro por eles, eu sempre declaro, Senhor, que meus filhos possam sonhar com as realidades celestiais da luz, que possa ser revelado a cada um deles o perfeito propósito e o plano que o Senhor sonhou para eles. Durante toda essa noite de sono, usa a mente dos meus filhos, eu te dou acesso, eu te dou livre acesso, Espírito Santo, para ministrar na mente dos meus filhos e acrescentar, enquanto eles dormem, todo o conhecimento e a capacitação necessária para eles viverem a tua boa, perfeita e agradável vontade em nome de Jesus. Essa é a principal oração que eu faço sobre a vida dos meus filhos na hora de dormir. Porque eu quero que eles tenham sono tranquilo, que eles durmam bem. Eu lembro de uma época que a Hanamel desenvolveu o terror noturno. Isso acontece na maioria das crianças, quando está ali trocando dente, ou então tirando a mama, ou tendo que dormir num quarto diferente, né? Porque há uma crise de separação, é uma crise emocional. A criança estava ali em simbiose com a mãe e agora essa simbiose começa a ser quebrada. Ela tem que ser separada da mãe, ela tem que ser desmamada, né? Tem que ir para o quarto dela. Então, a grande maioria das crianças desenvolve nesse momento um terror noturno, que é um mecanismo da criança conseguir demonstrar o seu desconforto para que a mãe pegue ela de volta ou fique com ela no quarto. Né? Não é algo consciente, a criança planejou ter medo, não. Ela está angustiada porque está sentindo falta daquele ser que cuidava dela, pai ou mãe, enfim. Então ela tem uma angústia natural, emocional, e essa angústia dá uma brecha para que terror noturno acometa ela. E a gente demorou algumas semanas para entender isso, oramos sobre a vida da Hanamel e acabou. Uma oração foi suficiente para acabar com o terror noturno dela. Né? Mas foram umas 2 semanas que a gente passou, meu Deus, vamos desistir, vamos trazer ela de volta para o quarto. Né? Só que aí, depois de 2 semanas, a gente teve um entendimento espiritual, oramos por ela, cancelamos isso, declaramos palavras de bênção e ela passou a dormir normal. Simples assim. Pessoal, o poder de uma oração, quando ela é bem direcionada, quando ela é focada, quando ela é dentro do entendimento celestial, é incrível, né? Então, do mesmo jeito da criança, se você está carregando, você vai deitar à noite e está com raiva da sua esposa, é uma brecha para não ser um sonho, ser um pesadelo. Se você vai deitar e está intrigado com o seu sócio, brigou com o seu sócio, gritou, sei lá, mandou para aquele lugar, explodiu não sei o que mais lá, você vai dormir com uma brecha. Então, irai, mas não pequei, não deixai se pôr, não deixai a sua ira se pôr sobre o sol. Você não pode, pessoal, ir para a cama, descansar, ter um momento de relaxamento, onde todas as suas defesas, onde todas as suas armas de conceitos, onde tudo aquilo que a cultura convenceu você de que você não pode acessar,
vai relaxar. Todo o nosso consciente vai relaxar. É um momento maravilhoso para o reino espiritual se mostrar. O Freud, né, que foi quem criou a psicanálise e deu origem à psicologia depois, ele sabia tanto desse segredo que ele focava muito nos sonhos das pessoas. E tinha interpretações incríveis, fantásticas. Por quê? Porque ele sabia que ali no sonho iam se revelar as angústias, os medos, os traumas. Porque é onde as defesas relaxam e aí há um acesso espiritual para mostrar onde é que as coisas foram implantadas. Olha que louco, olha que maravilhoso também. E é por isso que a psicanálise funciona, porque veio do povo de Deus, veio do lugar certo, tá? Então, aqui eu dei um exemplo, dei alguns exemplos, mas nesse texto de Jeremias fica claro para você que Deus não quer que você use os seus sonhos de uma maneira leviana. Ele quer que você apresente os seus sonhos para ele e ele vai te dar a revelação. Deus vai te dar, não tem ninguém que possa interpretar o seu sonho melhor do que o próprio Deus, né? Uma vez a gente pôde fazer isso em grupo, junto com outros pastores, com homens espirituais, e cada um foi contando o seu sonho para a gente treinar a interpretação de sonhos, né? Era um ambiente seguro. E dentro daquela situação, né, a gente soube conduzir de qual forma. Fulano sonhou em cima de um cavalo, correndo num campo lá que estava escuro e depois ficava esverdeado, né? Era uma grama negra, depois ficava uma grama verde. E aí o cara que estava conduzindo, né, disse assim, beleza, o que significa o cavalo para você? E aí ele falou, força. E por acaso ele perguntou para mim, e se fosse você, Fabrício? Quando eu falo de cavalo, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Aí eu falei, velocidade. Então, para aquele cara que sonhou, o cavalo é força. Mas se eu tivesse naquele sonho, o cavalo seria velocidade. Por isso que só você pode interpretar o seu sonho com a ajuda de alguém, mas principalmente com a ajuda do Espírito Santo. Mas para o sonho ser de Deus, eu preciso ter uma higiene mental bem feita. Eu não posso deitar com mazela, eu não posso deitar com algum problema. Eu até posso deitar com alguma questão para resolver. Né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ter que resolver uma questão matemática, que não consegue, vai dormir e durante a noite você sonha com a solução e consegue resolver. Eu já fiz, quando eu era adolescente, aconteceu isso comigo várias vezes. Né? Então não é esse tipo de problema. É um conflito. Conflito na sua alma, uma angústia, um medo, um terror, uma raiva, uma inquietação, aí você não vai conseguir dormir e acessar o conhecimento celestial que Deus quer lhe entregar. Fabrício, mas isso é bíblico? Deus usa os sonhos? Usa. Eu vou passar aqui só algumas passagens, tá certo? Eu vou usar aqui só algumas passagens bíblicas, tá certo? Abimeleque teve um sonho para alertar ele, Gênesis 23-6. O Abraão tinha uma péssima mania de tentar esconder a Sara por causa da beleza dela. Ele tinha um medinho, sabe? Que alguém ia roubar a Sara e para roubar a Sara ia ter que matar ele. Então ele às vezes contava assim, não, ela é minha irmã. E aí Abimeleque quis pegar a Sara de Abraão, porque era só irmã, então não tem problema eu pegar ela. Pegar como mulher mesmo. Só que aí Deus deu um sonho para Abimeleque e no sonho revelou, ela não é irmã dele, ela é esposa dele. Olha que louco. Então Deus usou o sonho de Abimeleque, que não era um homem de Deus, mas para poder preservar não só a Sara, preservar Abraão e preservar o próprio Abimeleque de cometer um erro. Mais na frente, lá em Gênesis, no capítulo 28, 12 e no 31, 10, a gente tem o nosso amiguinho Jacó. O Jacó teve 2 sonhos, né? No primeiro sonho, Jacó inventou a escada rolante. Eu não sei se vocês sabem, né? Não foi patenteado. Mas, pela lógica, tem até uma pessoa aqui, especialista em patentes, né? Quem primeiro falou de escada rolante foi o Jacó. Ele teve um sonho onde ele via uma escada que ligava aos céus e anjos subiam e desciam por essa escada. Era uma escada rolante. Né? Os anjos estavam lá, subindo e descendo da escada rolante. E aí ele teve um entendimento. Então ele naquele momento que ele dormiu no travesseiro de pedra, ele estava com algumas questões e estava apresentando essas questões para Deus, ele teve um entendimento de que precisava voltar para a sua terra.
que já tinha chegado o tempo dele pegar as esposas dele e voltar para a terra dele. Olha que louco, né? E aí, no segundo momento, Deus dá para Jacó um sonho sobre as ovelhas dele. Que ele tinha uma dificuldade ali com o Labão, né? O Labão era meio enrolãozinho, né? Tentava tirar as ovelhas dele. E aí ele teve uma criatividade. Deus mostrou a ele um sonho sobre as treliças que ele tinha que fazer. E aí, em cima disso, ele começou a ter um rebanho só dele. E agora eu digo, pronto, agora eu posso voltar para casa. E Deus deu um sonho para Labão também, logo depois. Labão ficou com raiva, porque o Jacózinho prosperou, pegou o rebanho dele, pegou as mulheres e resolveu partiu, né, voltar lá para minha família. E aí o Labão ficou com raiva e queria ir lá tomar de volta. Só que Deus deu um sonho para Labão dizendo, não faça isso. E Labão foi ao encontro de Jacó e só abençoou ele, liberou ele para ir, né, porque tinha tido um sonho. Então Deus usou o sonho mais uma vez. Né? A gente tem, não sei se vocês lembram, o próprio José do Egito. Né? Ele teve um sonho primeiro, né, que eram os feixes que se deitavam, o sol e a lua se deitavam para ele, né? E aí ele entendeu que isso tinha a ver com... Aliás, ele não, né? Os irmãos entenderam que teriam que servir a ele, teriam que se prostrar diante dele. Foram os irmãos que deram o entendimento do sonho. Depois ele sonhou com a lua e o sol também se dobrando, e os pais tiveram esse entendimento. E lá na frente, quando ele já está no Egito governando, ele lembra desses sonhos. Quando ele reencontra com os irmãos e os irmãos têm que se prostrar. Quando ele encontra com os pais e os pais têm que se prostrar diante dele, porque agora ele é o governador do Egito e salvou todo mundo. É interessante que ele também era bom de interpretar. Aqui nos dele ele não foi muito feliz, né? Mas quando lá na frente acontece que um copeiro e um padeiro na prisão têm sonhos. E aí o sonho do copeiro, ele interpreta e o cara vai morrer. E o cara é morto mesmo. E o sonho do padeiro, o cara vai ser livre, vai voltar a servir. Gênesis 40, 9 a 13 e Gênesis 40, 16 a 19. No Gênesis 41, o copeiro lembra, né? Diz, olha, faraó, teve um cara que interpretou o meu sonho. E aí tem o sonho do faraó, Gênesis 41, do 1 ao 8. Que aí ele teve duas situações de sonhos, né? Sonhou com as vacas, com as 7 vacas, que eram engolidas por outras 7 vacas magras, né? Gênesis 41, do 1 ao 4. E o sonho das 7 espigas também, que engoliam outras espigas, né? Gênesis 41, do 5 ao 7. E quem interpretou esses sonhos foi o José. Tem o sonho do Midianita, lá em Juízes, né? Quando o Gideão, ele estava se preparando para a batalha, e aí ele foi lá no acampamento midianita, escondido, e ouviu. Então aqui Gideão não sonhou. Gideão ouviu o midianita dizendo, rapaz, esses caras eu sonhei com pão que era esmigalhado. Esses caras, eles vão comer a gente como se fosse pão. E isso gerou no Gideão um poder. Ele disse assim, rapaz, os caras já estão até sonhando com a gente devorando eles. Olha aí que louco. Teve o Salomão, que também teve um sonho, né? 1 Reis, do 3, 5 ao 15, né? Que ele ouve Deus lhe falando no sonho. Que ele podia pedir o que ele desejasse. Foi num sonho que Deus apareceu para Salomão e disse assim, tá bom, me pede o que você quiser. E aí ele pediu a sabedoria e recebeu muito mais. Nabucodonosor teve alguns sonhos, né? A gente vê isso lá em Daniel, capítulo 2, tanto no verso 1 ao 9, do verso 26 ao 45, e no capítulo 4, do verso 5 ao 19. O rei Nabucodonosor teve 2 sonhos muito fortes. E um deles era uma estátua, né? E o outro era com uma árvore. E Daniel deu a interpretação do sonho da estátua, que tinha a ver com o governo dele, o tempo que ia durar o governo, quando é que ia ser destruído, né? Como é que ele tinha que se conduzir, e o sonho da árvore, da questão da cobertura e dos frutos, né? O próprio Daniel, ele teve um sonho também. O profeta Daniel, quando ele já era idoso, ele teve um sonho profético, onde ele recebeu o futuro das nações. Daniel capítulo 7, verso 1 em diante, né? Ele sonhou saindo do mar, um leão, um urso, um leopardo e uma besta. E esses animais representavam os 4 reis de 4 impérios. O propósito desse sonho, pessoal, era contemplar o sonho, era completar o sonho da estátua que ele teve lá com Nabucodonosor. E Deus revelou o seu propósito para a humanidade quando destruísse o reinado de Nabucodonosor. E teve o José também, o pai de Jesus. O pai de Jesus, ele teve vários sonhos orientativos que orientavam ele
para onde ele deveria ir. Mateus capítulo 1, verso 20, capítulo 2, 13, 19 e 22. Primeiro sonho, um anjo apareceu para ele e disse, olha, pode casar com a Maria. Ele estava querendo, sair fora. O segundo sonho, um anjo disse para José fugir para o Egito. Então ele sonhou com anjos. Um anjo apareceu no sonho dele e deu uma direção. Cara, foge para o Egito. Mateus 2,13. Depois, no terceiro anjo, ele manda José voltar para Israel. É tempo de voltar para Israel. Mateus 2,19. E o quarto sonho, José é orientado a ir para Galileia. Está na época de ir para Galileia agora. Mateus 2,22. Tem o sonho dos magos também. Os 3 reis magos sonharam com a situação que eles iam enfrentar depois que eles passaram por Herodes. Depois que eles passaram por Herodes, eles tiveram um sonho onde eles foram orientados a não voltar por lá. O sonho da mulher de Pilatos, cara. Antes de levarem Jesus para Pilatos, a mulher de Pilatos teve um sonho, Mateus 27, 19. E ela foi lá e falou, olha, não vai fazer julgamento contra esse cara. Ela defendeu Jesus, né, dizendo, olha, esse cara é um homem justo, não tem culpa nele. Né? Era para mostrar para Herodes um sinal do poder de Deus, através daquele sonho. Então Deus, aqui eu tenho vários, tem muitos outros, tá certo? Você pode pesquisar, né? Mas Deus, ele fala através dos sonhos. Ele se comunica através dos sonhos. Mas eu preciso estar preparado para entender e traduzir esses sonhos para saber qual é a direção, para que lado eu vou, para que lado eu venho. Deus tem me dado muitos sonhos, inclusive essa palavra foi Deus que me deu num sonho. Eu sonhei falando sobre isso com vocês e alertando sobre os sonhos, porque essa semana eu tive vários sonhos, a Michelle também teve vários sonhos, alguns sonhos proféticos, né? O que é um sonho profético? Ele mostra o nosso futuro e a gente consegue ver, a gente consegue tatear, entender que é uma direção de Deus para o nosso futuro, né? Então, essa semana, como foi muito rico para a gente, eu digo, olha, eu preciso falar sobre isso. Porque eu acredito até que através dos sonhos, Deus pode revelar o seu propósito. E como eu vou falar de propósito na terça-feira, eu precisava preparar o terreno, preparar o campo para Deus poder semear na sua vida, quem sabe, um sonho que vai revelar o seu propósito. Tá? Eu estou quase chegando no final, já, daqui a pouco eu vou encerrar, mas eu preciso agora ficar em pé para vocês verem que eu estou arrumado. Tá? Eu não estou de cueca, eu estou de cueca, claro, né? Mas olha como eu estou chique, né? Estou arrumadinho, né? E por que eu estou arrumado? E por que eu tive essa necessidade? Porque, pessoal, não é porque hoje é domingo e eu estou na minha casa que eu vou me apresentar para vocês de uma forma menor. O meu melhor é para vocês. A minha melhor roupa é para vocês. A minha melhor palavra é para vocês. Tudo. Por que eu faço isso? Porque eu estou entregando para Deus. E eu não posso entregar para Deus algo com menos excelência. Eu não posso entregar para Deus uma palavra superficial, né? Eu não posso entregar para Deus uma oraçãozinha, uma oração superficial. Se você esteve atento à oração que a gente fez no começo, não ficou gravado, mas a gente fez uma oração no começo, não foi superficial. Não foi, nem vai ser. Porque eu preciso ter zelo para aquilo que eu estou entregando para o Senhor. E eu já falhei nisso no passado, mas agora eu não falho mais, porque eu entendi. A forma como você se veste, como você se apresenta, quando você vai numa reunião, quando você vai no shopping, quando você está com a sua esposa no particular, a forma como você se apresenta é um símbolo de respeito por aquela pessoa. É um símbolo de respeito. Olha, eu respeito você. Eu me apresento bem para você. Amém? Eu senti necessidade de falar isso, não. Espero que sirva para alguém e sirva para o dia a dia de vocês. Olha como vocês têm se apresentado. Não só para Deus, mas para as outras pessoas também. O que você tem comunicado com a sua apresentação, tá bom? E aí, para encerrar, vou tentar fazer um resumo, tá? Deus se comunica através de sonhos, e nós temos vários exemplos bíblicos, eu falei aqui. Se eu estiver com a minha mente corrompida por sentimentos negativos, angústia, raiva, ira, dissensão, contenda, pensamentos de escassez, isso vai influenciar para que os meus sonhos deem acesso às forças celestiais das trevas. Então eu preciso fazer uma higiene mental, procurando na palavra, nos louvores, na meditação, numa conexão com Deus, para estabelecendo essa conexão com Deus, na hora que eu dormir eu ter acesso às forças celestiais da luz, e nisso eu vou ser capacitado e acrescentado com tudo que Deus tem para mim através do meu sonho.
E quando eu acordar, lembrando desse sonho, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou poder não só interpretar, mas conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, talvez para aquele dia, talvez para o meu futuro. Amém? Vou abrir rapidamente para breves comentários, ok? Por favor, brevíssimos comentários. Não vamos nos alongar, que já está dando tempo e eu vou já orar por vocês. Eu tenho. Brevíssimo comentário, por favor. Não, é bem breve. Eu ainda não morava aqui, eu morava, as meninas eram ainda bem jovens, não eram casadas ainda. É porque eu tive esse sonho.